Olá, Rafa, minha querida. Olá, esposo da Rafa também. Amiga que está acompanhando, ou você que recebeu esse vídeo. Seja muito bem-vindo a mais um estudo do livro de João. Vamos fechar os nossos olhos e pedir a presença do Espírito Santo e vamos abrir as nossas Bíblias em João capítulo 5. Poderoso Deus que habita nos altos céus, nós queremos te agradecer porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é misericordioso. E as suas misericórdias, como está escrito no livro de Lamentações, renovam-se a cada manhã. Obrigada, Senhor, pela vida, obrigada pela saúde. Queremos te pedir que nesse momento o seu Santo Espírito esteja conosco. Em nome de Jesus, amém. Hoje, Jesus aborda um tema, retomando a introdução que ele havia feito no último verso do capítulo 1, quando ele fala do seu retorno. Então, ele desmembra, ele amplia um pouco mais esse tema do seu retorno, o que é que vai acontecer. Vamos ler então. Verso 1. Depois disso havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo ao mercado das ovelhas, há um tanque que é chamado na língua hebraica Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de pessoas impotentes, cegos, mancos e impedidos, esperando o movimento da água. Pois um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Aquele, pois, que primeiro entrava na água, após ter sido agitada, sarava de qualquer enfermidade que ele tivesse. E ali estava um certo homem, que tinha uma enfermidade há 38 anos. 38 anos é a minha idade. E esse homem estivera enfermo por todos esses anos. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que ele estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Tu queres ficar são? Uma linguagem um pouco mais moderna, a pergunta de Jesus é: você quer ser curado? Às vezes as perguntas de Deus para nós, a resposta parece um pouco óbvia. Por que será que Jesus ele fez essa pergunta? O que será que ele esperava desse homem? Será que ele esperava uma confissão de fé? Será que ele esperava que esse homem percebesse o quanto ele queria ser curado, mas talvez o quão ele não se movia em direção à cura? O homem impotente respondeu-lhe, então era um homem paralítico: Senhor, eu não tenho homem algum que me coloque no tanque quando a água é agitada, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe. Então esse homem, quando Jesus lhe pergunta se ele quer ser curado, ele menciona a impotência dele, que ele já tentou de várias formas, mas ele não teve sucesso. Então Jesus diz a ele: levanta-te, toma o teu leito e anda. Veja que Jesus, quando ele cura o homem, o ato de curar de Jesus é uma ordem com detalhes que é praticamente um processo, né? Então é aqui, ó, o primeiro passo, levanta-te, o segundo passo, toma o teu leito, o terceiro passo, anda. E em obediência esse homem seria curado. Vocês já pensaram se esse homem ele virasse e falasse assim: Jesus, como é que eu vou levantar? Eu sou paralítico. Pronto, não teria sido curado. Nós já aprendemos que sem obediência não vemos milagres. Verso 9, imediatamente o homem ficou são. Numa outra versão que eu li nessa manhã diz assim, que imediatamente ele sentiu que estava curado. Tomou o seu leito e andou. Aquele dia era o Shabá, aquele dia era o sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é dia do Shabá, é o sábado. Não te é lícito carregar o teu leito. Ele respondeu: aquele que me curou, ele mesmo disse: toma o teu leito e anda. Quero fazer uma pausa aqui para que a gente entenda
por que foi um problema esse homem ser visto carregando o leito no dia de sábado. O dia de sábado é o dia que o nosso Criador instituiu para o descanso, é o dia que ele santificou depois de ter criado céus e terra. Ele santificou o sábado e esse ato de santificar o sábado simplesmente significa que Deus separou esse dia para que fosse um dia especial, um dia de comunhão, primeiramente com Ele, um dia em que não fôssemos executar atividades corriqueiras do dia a dia, um dia separado para o descanso físico, especialmente mental. Essa instituição do sábado, a criação do sábado, desse descanso semanal, ela está registrada no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 2. Vamos ler então? E no 7º dia, Deus terminou o trabalho que havia realizado. E ele descansou no 7º dia de todo o trabalho que havia feito. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele havia descansado de todo o seu trabalho que Deus criou e fez. Por acaso Deus se cansa que ele precisaria descansar? Claro que não. Deus é incansável, a Bíblia diz que Deus não dorme. Então, o descanso sabático, o sábado, ele foi criado como um memorial da criação. Tanto que em Êxodo 20, eu não vou abrir lá, mas você pode abrir se quiser. Êxodo 20, verso 8, que é a descrição dos 10 mandamentos, né? Que foram escritos em tábuas de pedra pelo dedo do próprio Jesus, quando ele apareceu no Monte Sinai para Moisés. Diz assim no verso 8, que é o 4º mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Então, Deus, a palavra santo na Bíblia, ela significa separado. Então, Deus, ele separa o sábado para que seja um dia de descanso. E Jesus, ele diz assim, e quando a Bíblia está falando de Deus aqui, ela não está falando só de Deus o Pai, ela está falando do Deus Jesus também. Porque a gente leu no capítulo 1, os primeiros versos do livro de João, que o verbo estava com Deus. Então Jesus é criador, estava participando ativo na criação. Então, no livro de Êxodo, fala que nós devemos lembrar para nós também santificarmos esse dia. Porque Deus sabia que na nossa correria a gente ia esquecer. Mas o sábado foi criado, palavras do próprio Jesus, o sábado foi criado por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Os judeus, eu já mencionei, acho que no estudo anterior, por causa do exílio que eles tiveram na Babilônia e do quanto eles sofreram de perderem a terra, de estarem subjugados, eles resolveram criar leis para garantir que ninguém ia quebrar a lei de Deus novamente. Então, assim, Deus ele passa para Moisés 10 princípios. Futuramente, os estudiosos da lei, eles então criaram regras e mais regras e mais regras. Como guardar o sábado, separando ele para ser um dia de descanso? Vamos inventar que não pode ninguém carregar a sua cama? A cama era o leito, né? Era ali uma esteira, algo leve. Tá bom, vamos. Vamos criar uma outra regra que se a pessoa andar 1 quilômetro, ela não pode, ela já tá transgredindo o sábado, porque não pode fazer esforço no sábado, sábado é dia de descanso. Tá bom, legal, vamos criar essa também. E assim eles foram criando uma série de regras. Essa do 1 quilômetro é verdadeira, eles não podiam andar, tinha um número de passos que eu nem sei se chega a dar 1 quilômetro. A partir daquela distância você não podia andar mais no sábado. Então eles criaram uma série de regras e o sábado tornou-se pesada. Servir a Deus tornou-se algo muito difícil, muito cheio de rituais. Mas não era para ser assim. Ao contrário de que muitos pensam, que Jesus, ele nos absolveu de cumprir, observar, obedecer os 10 mandamentos pela sua morte na cruz. Na verdade, o próprio Jesus, ele nos ensina a forma de guardar o sábado. Veja bem, a lei de Deus expressa nos 10 mandamentos é um resumo, né, de todos os princípios que nós devemos observar para amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Por isso Jesus resume dessa forma. Se a gente decidir matar as pessoas,
né? Nos 10 mandamentos fala que a gente não deve matar. Se a gente decidir adulterar, então agora eu vou me relacionar com quantos homens eu quiser, meu marido também, relacionamento aberto. É claro que isso vai trazer infelicidade para a família. Isso traz infelicidade para aquele ser humano que está praticando aquela atitude. Então, a lei de Deus, ela é um limite, como uma cerca que protege a nossa própria felicidade, o nosso próprio bem-estar. Então, o sábado, ele é um presente. E a forma como Jesus mandou o homem agir aqui nos mostra que o sábado é para ser um dia leve, é para ser um dia gostoso que a gente passa com a família, é para ser um dia em que a gente se programa durante a semana para fazer faxina, laundry e mercado, para no sábado a gente estar tranquilo, poder fazer um passeio em família, tirar tempo para comunhão com Deus, tirar tempo para estudar a Bíblia. Continuando então a nossa leitura do capítulo 5, eles então perguntaram, verso 12, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse, eis que tu já estás são, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Olha que interessante a forma como Jesus, ele condiciona os seus milagres, que sempre promovem a cura, seja física, espiritual ou emocional. Ele condiciona os seus milagres às nossas atitudes. Então, já conversei com você nos estudos anteriores, que a definição da palavra pecado é errar o alvo. Então, o alvo é ser como Deus. Em Gênesis está escrito que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. No estudo anterior, nós falamos sobre o fato de que somos transformados quando contemplamos o Criador, quando convivemos com Ele. Então, esse é o objetivo de Deus para nós, que sejamos transformados à sua imagem e semelhança, em um processo infinito, porque Ele é infinitamente maior que nós e nós nos desenvolveremos moralmente por toda a eternidade, intelectualmente, por toda a eternidade. Busca imitar o Criador para que você seja feliz e não te aconteça coisa pior. Verso 15. O homem partiu e contou aos judeus que era Jesus o que o curara. E por isso os judeus perseguiam a Jesus e buscavam matá-lo, porque ele fazia essas coisas no dia do Shabá, no dia do sábado. Então, o próprio Jesus também disse que é lícito fazer o bem no sábado. Então, o sábado, ele é para ser um dia feliz, um dia alegre. Não é para ser um dia triste, é um dia que a gente separa para comunhão com o Criador. O sábado é um presente para nós. Quando a gente se abstém das nossas atividades corriqueiras e separa o sábado para ter esse dia especial, esse encontro especial com Deus, nós somos os maiores abençoados. Quando Deus ele cria o planeta Terra, ele cria o nosso sistema solar, tudo que foi feito foi para nosso benefício. O sol foi criado para nosso benefício, as plantas foram criadas para nosso alimento, os animais foram criados para ser nossa companhia, para embelezar esse planeta que o Senhor nos deu para viver. Então tudo que foi criado para nosso benefício. Então quando a gente desfruta a criação de Deus, sendo o sábado um dos presentes que ele nos deu, ele cria ali o casamento, né? Na sexta-feira, então ele cria Adão e Eva, e ele dá ordem, sede fecundos, multipliquem-se, ou seja, forme uma família, tenha filhos. Tudo que Deus cria é para nosso benefício. Que o homem encontre uma mulher, que a mulher encontre o homem, que formem uma família, que vivam mais em meio à natureza. Então ele nos criou para viver em meio à natureza. Então tudo aquilo que Deus criou ali foi para nosso benefício, é um presente para a gente desfrutar. Continuando aqui a leitura, no verso 17, mas Jesus lhes respondeu, meu pai trabalha até agora e eu também trabalho.
pois, os judeus ainda mais o procuravam matá-lo, porque não só violava o Shabá, mas também dizia que Deus era seu pai, fazendo-se igual a Deus. Então, olha que interessante como esse capítulo, ele está trazendo uma ênfase no sábado. Uma ênfase no sábado, ele traz assim essa dualidade. E aí, como é que a gente obedece esse mandamento que Deus deixou para nós? Como é que a gente aproveita esse presente que Deus deixou para nós? Assim como Deus ele instituiu o casamento, embora o casamento ele não entra nos 10 mandamentos como case-se com uma pessoa do sexo oposto, mas ele está protegido pelos 10 mandamentos no mandamento não adultere. Então, essas ordenanças de Deus, elas são para nossa felicidade. E o sábado, ele é também um presente. Sabe algo muito interessante sobre o sábado? Que é uma evidência irrefutável. No dia de 24 horas, nós temos o movimento da translação, que é um fenômeno astrofísico que podemos comprovar cientificamente e entendemos por que contamos 24 horas para o nosso dia. Para o mês de 30 dias, temos as fases da Lua. A cada 4 fases, vira o mês. Então, entendemos de onde vem essa contagem do mês de 30 dias, que remonta aos primórdios da civilização. Para o ano de 365 dias, temos um movimento, que agora fugiu o nome, que é da Terra, né? Em torno do Sol, uma volta em torno do Sol. Mas e a semana de 7 dias? Qual é o fenômeno astrofísico que comprova? A semana de 7 dias, ela é uma herança da criação. É uma evidência de que não existiram eras zoológicas. Como é que é a palavra, o termo mesmo? Eras geológicas. Geológicas ou geológicas? Não foram bilhões e bilhões e bilhões de anos. Deus criou os céus e a terra em 7 dias, literais, cada dia de 24 horas. Por isso que quando a gente faz uma leitura de Gênesis, colocando de lado o evolucionismo, e a gente pega o texto, aquele texto ali, ele deixa claro que são horas de um dia de 24 horas. São momentos de um dia de 24 horas. Ali fala da manhã e da tarde, ou seja, a porção reservada à noite, a porção reservada ao dia. Depois faça uma leitura de Gênesis 1, deixando de lado o evolucionismo, para que você consiga enxergar que o texto de Gênesis, ele está falando de 7 dias literais. Voltando aqui para a leitura, no verso 19, então respondeu Jesus e disse-lhes: na verdade, eu vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo, a não ser o que vê o pai fazendo, porque todas as coisas que ele faz, o filho também da mesma forma o faz, porque o pai ama o filho e mostra-lhe todas as coisas que ele mesmo faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Então, esse verso aqui, ele já está retomando essa parte que ele fala aqui, ó. Ele mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. São praticamente as mesmas palavras que foram usadas no último verso do capítulo 1 de João, em que ele está falando para Natanael: você ficou admirado porque eu te vi orando embaixo da figueira? Maiores coisas do que estas você verá o céu aberto e o Filho de Deus descendo, então apontando para o seu retorno, né? E aí ele vai então introduzir nesse momento aqui no capítulo 5 o assunto do seu retorno. O que é que vai acontecer por ocasião do retorno de Jesus? Depois, né, que nesse momento aqui ainda o sacrifício dele estava no futuro, mas ele já está atentando os olhos de todos lá para frente, para a resolução do mal. Verso 21, porque assim como o Pai levanta os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Então, a morte, ela é uma infecção que veio quando os nossos primeiros pais, eles decidiram seguir os seus próprios desejos em vez de obedecer ao Criador. Por escolher viver conforme
a própria mente, as próprias ideias, a humanidade se desconectou de Deus, se desconectou da fonte de vida. E assim a morte entrou no nosso planeta. Quando Jesus diz assim, porque assim como o Pai levanta os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer, Jesus está falando dos seus milagres de cura. Aonde ele via infecção da morte, tá surdo? Vai ouvir, tá errado isso aí, não foi assim que eu criei. Tá cego? Opa, não criei para ser assim, criei para ver, vai ver. Tá paralítico? Não te criei para andar, levanta e anda. Então, por onde Jesus passou, ele vivificava. Agora, verso 22. Porque o Pai a nenhum homem julga, mas confiou ao Filho todo o juízo. Então, Jesus, quando ele vem para a terra, ele vem para dar testemunho do Pai, da bondade do Pai, ele vem para ser bom, para fazer a bondade, para curar, para ressuscitar. Ele vem para dar testemunho de Deus. E haverá um momento que ele vem como juiz. Depois de tudo que ele fez, de tudo que ele mostrou sobre o Pai, se a nossa decisão ainda é permanecer ao lado do inimigo e aceitar o governo do ego em nossas vidas, então nós somos condenados. Por isso que ele diz assim, o Pai a nenhum homem julga, mas confiou ao Filho todo o juízo. Porque Jesus, sendo Deus, mas também 100% ser humano, ele sabe todas as tentações que nós enfrentamos para permanecer ao lado de Deus. E ninguém melhor do que ele para julgar e saber o quanto nós poderíamos ter avançado e não avançamos por nossa própria descrença ou preguiça espiritual. Verso 23. Para que todos os homens honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade, eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Olha que interessante o que Jesus falou aqui. E aí nós vamos fazer uma pausa, nós vamos ler outros 2 livros da Bíblia para a gente entender um pouco melhor. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, ou seja, crê na autoridade da Trindade, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Então olha que interessante, quando Jesus fala assim, que já passou da morte para a vida, quando ele está falando aqui da morte, ele não está se referindo à morte como nós entendemos a morte, que é quando uma pessoa ela não tem mais os seus sinais vitais e a gente vai levar ela para o cemitério, ela será enterrada. Isso para nós é morte. Para Jesus, morte é um estado em que você não entregou sua vida a Deus. Consegue perceber isso? Isso aparece de diversas formas nos evangelhos. Mais para frente no livro de João vai aparecer de novo. Então a morte é simplesmente o estado de não aceitar a Deus. Então assim, nós, na nossa mente, né? Na forma como a gente entende, nasceu, recebeu a vida, está vivo. Para Jesus não, está morto. Para Jesus só tem vida aquele que nasce de novo. Aquele que recebe a natureza espiritual. Esse não entrará em condenação, de acordo com o verso 24. Já passou da morte para a vida. Então esse não tem condenação. Esse Jesus não vai condenar lá na frente. Esse já passou da morte para a vida. Nasce para viver essa vida de morte aqui na terra, mas vai receber a vida eterna. E agora eu vou ler o 25, então nós vamos mudar de livro para depois a gente voltar para João. Na verdade, eu vos digo, vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Então aqui Jesus está falando num sentido duplo. Ele está falando para a sua audiência, que é uma audiência de mortos, que ainda não aceitou que ele é o Messias prometido por Deus, que ainda não aceitou a sua autoridade sobre o sábado, a sua autoridade sobre as doenças,
mas ele também está falando da promessa do que vai acontecer no seu retorno, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e viverão. Só que ele faz aqui uma ressalva: os que a ouvirem viverão. Então aqueles que tiveram uma vida em obediência, que ouviram a voz de Deus, enquanto mortos, nessa fase transitória que a gente vive, de 80, 90, quando muitos 100 anos, com muito sofrimento, aqueles que se habituaram a ouvir a voz do Criador, quando o Criador estiver nas nuvens do céu, que é o que ele diz que vai acontecer no capítulo 1 de João, eles vão ouvir e vão ressurgir do pó para receber a vida eterna. Então agora eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses. É um livro bem fininho, bem no final da Bíblia, lá vai passar Romanos, Coríntios. 1 Tessalonicenses, nós vamos ler o capítulo 4, do verso 13 em diante. Não quero que sejam ignorantes, irmãos, acerca dos que dormem. Então, um outro termo para se referir àqueles que perderam seus sinais vitais e estão enterrados. Dormem. Não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então, quando Jesus volta e ele chama os seus à vida, é como se ele fizesse um upload da psique neles novamente, e eles surgem do pó, e eles se formam pela palavra dele. Então, quando a Bíblia fala que Jesus tem guardado com ele aqueles que foram fiéis, então é como assim se ele tivesse guardado nos servidores celestiais, né? A gente tenta traduzir, mas é tudo muito profundo. É como se ele tivesse guardado nos servidores celestiais a memória, a psique, o registro, né? O tom de voz, a cor dos olhos, o jeito do cabelo, o jeito de andar daquela pessoa, e tá ali guardada com ele. E quando ele volta e ele chama à vida os seus, então tudo aquilo volta à vida. Verso 14, já lemos o 14. Verso 15, dizemos, pois, isto a vós pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos e permanecemos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então, olha, esse texto é muito importante. Os que estiverem vivos pela ocasião do Senhor, da volta do Senhor, eles não precedem os que dormem. Então, não existe ninguém que morre e já vai direto para o céu. Essa doutrina não é bíblica. Olha aqui o que Paulo está falando. Assim, os que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Então, não tem ninguém lá com Jesus no céu agora. Tem algumas exceções, mas eu vou falar futuramente na Bíblia, né? O livro de João vai mencionar as pessoas que já estão ressurretas com Jesus lá. Mas, quando dorme aqui na terra, perde os sinais vitais, vai para o cemitério, o corpo desintegra, volta para o pó. E Jesus, no dia que ele voltar, ele vai chamar de volta à vida. E aqui diz, ninguém vai preceder os que dormem. Então todos estão aguardando o dia do julgamento, o dia do juízo, o dia que Jesus vem para trazer e retribuir a cada um de acordo com as suas obras. Verso 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha só, então aqui nos faz entender que haverão duas ressurreições. Os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Depois já vamos descobrir o que vai acontecer com eles. Depois nós, os que estivermos vivos e permanecemos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aqui,
Jesus nunca vai voltar e pisar essa terra de novo. Olha o que a Bíblia diz, que a gente vai encontrar ele nos ares. Jesus não vai pisar essa terra. Um dos enganos que Satanás vai fazer, no momento em que a besta do Apocalipse tiver o seu poder sobre todos os governos e habitantes da terra, vai ser personificar a volta de Jesus. Mas a Bíblia deixa claro aqui em Tessalonicenses que Jesus não vai pisar essa terra de novo. Ele vai nos encontrar nos ares. Nós é que vamos subir, vamos ser arrebatados e vamos encontrá-lo. E o arrebatamento também não é secreto. Aqui vai ser diante de todo mundo. Vamos agora lá, nós vamos para Apocalipse, o capítulo 20. No Apocalipse, capítulo 20, diz o que é que vai acontecer com aqueles que forem ressurretos na primeira ressurreição, que aqui fala, aqui disse, né? Verso 20. E vi um anjo descer do céu tendo a chave do abismo. Abismo é a palavra que refere-se ao planeta Terra antes de ser criada a vida por Deus. Então, em que estado vai estar a Terra quando esse anjo traz a chave? Ela vai estar desolada. Todo mundo aqui morreu. Mas tem um grupo de pessoas que não está mais na terra, que foi ressurreto e subiu com Jesus. E um outro que estava vivo e subiu com Jesus também. E os que ficaram, que não eram fiéis a Deus, que não amaram a Jesus, que não amaram o seu retorno, como a Bíblia fala, esses morrem por ocasião do grande cataclisma que haverá na terra quando Cristo retornar. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Essa prisão, ela é simbólica. Qual é o maior deleite de Satanás? A palavra Satanás significa tentador. Se todos estão mortos, a quem Satanás pode tentar? Se já foi resolvido o grande conflito, se já foi, cada um já recebeu de acordo com as suas obras, então ele já não tem mais o que fazer. Por isso ele está preso. É uma cadeia, uma prisão de circunstâncias, em que ele não pode mais tentar ninguém, porque já foram libertos os mortos, já foram libertos aqueles que amaram a Jesus e que estavam vivos por ocasião da sua vinda, quando aconteceu a sua vinda. E aqueles que não aceitaram a Jesus foram mortos por ocasião do seu retorno, do grande cataclisma que houve na terra. Então aqui diz um período, né? Ele foi preso por 1000 anos. E o que acontece durante esses 1000 anos? A Bíblia tem certos momentos que as datas, elas são proféticas, mas há momentos em que as datas são literais. Semana da Criação é uma delas e esse momento aqui é outro deles. Esse milênio é literal também. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs um selo sobre ele, para que ele não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se cumprissem. E após isso, ele deverá ser solto por um pouco de tempo. E viu os tronos. Então aqui veja que Satanás ele vai ser solto. O que significa? Se ele está preso por uma cadeia de uma questão de circunstâncias em que não há pessoas para ele tentar, quando ele vai ser solto, significa então que haverá pessoas para que ele possa tentar. E viu os tronos, e assentaram-se sobre eles, e o julgamento foi-lhes dado. E eu vi as almas daqueles que foram decapitados pelo testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus. Interessante, quem escreveu o livro de Apocalipse foi o próprio João, evangelista, que nós estamos lendo o evangelho agora. E foram mortos pelo testemunho de Jesus por causa da palavra de Deus e que não haviam adorado a besta nem a sua imagem e nem haviam recebido a sua marca em suas testas ou em sua mão. E eles viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Então, aqueles que ressuscitam quando Jesus volta, aqueles que encontram Jesus nos ares quando ele volta, esses reinam com Jesus por 1000 anos, no céu. Nesse lugar que nós não conhecemos, que não é a atmosfera, né? Não é essas nuvens aqui, é um lugar no universo que nós não sabemos onde é. E nem como é, mas deve ser lindo. E aí o verso 5, mas os demais mortos que não reviveram até que os 1000 anos findassem. Esta é a primeira ressurreição. Então, a primeira ressurreição são os mortos e os vivos que foram encontrar Jesus nos ares. Os mortos que, no caso, ressuscitam pela palavra de Jesus e vão encontrá-lo nos ares. E os outros que não creram, que
preferiram o governo de Satanás, que preferiram ser governados pelo ego, que recusaram o governo de Deus sobre as suas vidas, o reinado do amor sobre as suas vidas, o reinado da abnegação sobre as suas vidas, esses permanecem mortos durante os 1000 anos. E vamos continuar. Abençoado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes a segunda morte não tem poder. Segunda morte por quê? Porque aqueles que rejeitaram o governo de Deus sobre as suas vidas, eles perdem os sinais vitais em algum momento nesse planeta e eles vão ser exterminados depois que eles virem a recompensa que eles perderam. Falando assim, parece bem que a gente deseja, né, que isso aconteça. Talvez eu me expressei mal. Na verdade, quando a gente ler aqui, eu vou explicar algo bem interessante. Na verdade, eu vou explicar agora, para consertar o que eu disse, que parece bem pejorativo, parece que eu desejo que as pessoas que fazem o mal, elas morram. Não é isso. É só uma maneira, veio, né, de falar que realmente a gente vê essas atrocidades e a gente fica querendo vingança, né? A gente sabe que a vingança pertence ao Senhor e vai ser executada aqui nesse momento, lá no futuro. A gente sabe que as nossas atitudes, elas levam a consequências e muito sofrimento daquele que semeia o mal já colhe aqui mesmo na terra, mas o pior vai ser lá para frente. Então eu quero deixar uma coisa aqui bem claro. Quando a Bíblia fala da Cidade Santa, leia a descrição em Apocalipse 21. Você vai ver que a Cidade Santa ela tem 12 portas. Nos tempos antigos, as cidades eram fortificadas e elas tinham assim, no máximo 2 portas. Geralmente só uma. Por quê? Para proteger quem estava ali dentro e impedir que quem estivesse lá fora entrasse. Mas a Nova Jerusalém tem 12 portas. Ela é um quadrado, ela tem 3 portas de cada lado. 3 portas para o norte, 3 portas para o sul, 3 portas para o oeste, 3 portas para o leste. O que isso significa? Que Jesus quer que todo mundo entre. Ele não quer que ninguém fique de fora. E a Nova Jerusalém, ela desce. E aqueles que aceitaram o governo de Satanás em suas vidas, eles vão ser ressuscitados. E eles vão ver a cidade descer e a cidade vai estar lá. Mas eles não querem entrar na cidade para viver de acordo com a lei do amor. Porque o caráter deles não foi transformado. Porque o caráter só é transformado por meio da nossa obediência. Sem obediência não tem milagre, não tem transformação. Sem aceitar o governo de Deus em nossa vida, não tem nova criatura, não tem nascimento espiritual. E aquele que não é do Espírito, aquele que não é nascido de novo, não tem parte com Cristo. Então eles não querem ter parte com Cristo, eles querem a cidade. Então eles vão se arregimentar com Satanás para tentar invadir a cidade e matar os santos do Senhor. Mas Deus não vai permitir. E nós vamos ler tudo isso aqui. Então vamos continuar a leitura. Verso 7. Quando completarem-se os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá para enganar as nações. Então eles foram ressuscitados, entendeu? Foram ressuscitados. Os ímpios, né? Aqueles que aceitaram o governo de Satanás em suas vidas. Ressuscitam. E sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Eles não estão no céu, eles não foram transladados, eles não estão com Jesus, eles estão na terra. Gog e Magog, para ajuntar em batalha, cujo número é como a areia do mar. E eles subiram sobre a largura da terra e cercaram o Arraial dos Santos, ou seja, a Nova Jerusalém, a Cidade Santa, que é uma cidade com proporções continentais, tá bom? Quando você lê lá a descrição dela em Apocalipse 21, ela tem proporções continentais. Depois você lê lá. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Então, quando eles estão prestes a invadir a cidade, então Deus tem a evidência final, ele mostra para todo o universo, tá vendo? Eu ressuscitei eles, mas eles não querem nada comigo. Eles ainda querem agir sob o domínio da violência, eles ainda querem agir pela força, pela coerção, eles não querem agir pelo amor, pela educação, pela moralidade. Não, eles são regidos pelos seus próprios instintos baixos, demoníacos. Não teve transformação. E a Bíblia diz aqui, ó, e desceu o fogo de Deus, desceu fogo, saiu do céu e os devorou. Agora eu queria entrar numa questão aqui bem interessante. A Bíblia fala que a presença de Deus é um fogo consumidor. A presença de Deus é um fogo consumidor. No estudo anterior, no estudo do capítulo 3, eu mencionei que a presença de Deus diante daquilo que é imperfeito, ela é como a presença do sol para a neve. O sol, ele não
pode evitar, ele derrete a neve. Ele não pode evitar. A sua presença derrete a neve. Ele não pode evitar. A presença de Deus, Deus é um Deus puro e perfeito. A sua presença é um fogo devorador. A sua presença devora a impureza. A sua presença acaba com a impureza. Então os ímpios, eles são, como que a gente pode dizer? Eles são queimados pela presença do Senhor, eles são consumidos pela presença do Senhor, mas isso é uma destruição que ela em termos de combustível, ela tem uma duração. Assim como quando a gente queima a lenha ela queima por um período enquanto há combustível para aquele fogo, né? Enquanto a lenha existe, a partir do momento que a lenha vira pó, ela já não é combustível para o fogo, então o fogo acaba. É essa destruição dos ímpios da mesma forma. Deus é amor, não tem requinte de crueldade na destruição de Deus. A presença dele desintegra o ímpio. A presença dele aniquila o ímpio. Ele não pode evitar. Por isso Jesus não pisa na terra, porque se a aproximação dele já causa um cataclisma, vulcões entram em erupção, tsunamis se levantam, terremotos, fendas se abrem, lava sai da terra. Imagine se ele pisasse aqui. Jesus não vem como ser humano, ele vem glorificado, ele vem como Senhor dos Senhores, ele vem como Rei do Universo, ele vem como Criador, e ele para lá na atmosfera, a atmosfera se rasga e a gente o encontra. Ele não pode vir mais perto, porque senão ele desintegra esse planeta. Consegue entender que só tem amor em Deus? Que não tem nada ruim em Deus? Até na destruição de Deus existe amor e misericórdia. Porque o céu, essa vida eterna, regida pela lei do amor, ela seria tediosa para aquele que ama praticar o crime. Seria um tédio ter que dividir, ter que conversar para resolver os problemas, para aquele que não quer conversar, que quer resolver na bala, que quer resolver na força, que quer resolver na discussão. Verso 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para sempre e sempre. Veja que isso aqui, eu quero fazer uma boa... Quero que você preste atenção nesse texto. Como que eles vão ser atormentados dia e noite se veio fogo e os devorou? Entenda o seguinte, está falando de coisas diferentes. Quando está falando que veio fogo e os devorou, está falando do combustível. A matéria dos seus corpos foi aniquilada. Quando fala que são atormentados dia e noite, isso está se referindo à consequência, à duração da consequência da sua aniquilação. A consequência da sua aniquilação ela é eterna, mas não que o sofrimento deles vai ser eterno, mas a consequência vai ser eterna. E vi um grande trono branco. E aquele que estava sentado sobre ele, de cuja face a terra e o céu fugiram, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante de Deus. Então assim, o Apocalipse é legal dizer isso, né? Futuramente podemos estudar. O Apocalipse vai e volta o tempo todo. A narrativa vai e volta. Então João tá narrando lá na frente, de repente ele volta um pouco, porque ele tá vendo, né? Então eu não sei se ele escreve alguns detalhes de uma coisa, depois ele volta, esqueci desse detalhe, escreve de novo. Mas a narrativa ela vai lá pra frente, daqui a pouco ela volta. Então aqui, João já falou da destruição, mas ele voltou um pouco atrás, na sequência da história. Ele viu esse trono branco, de cuja face a terra e o céu fugiram. Então esse cataclisma que eu falei que vai acontecer, né, quando Jesus volta, que a Bíblia descreve muito bem. E viu os mortos, pequenos e grandes, em pé diante de Deus, e os livros foram abertos. Então esses livros que foram abertos, eles nos deixam claro que tudo que nós fazemos aqui nesse planeta está registrado. Deus conhece tudo, todas as coisas, nada é encoberto, nenhum crime pode ser encoberto dele. E os livros foram abertos. E outro livro foi aberto, o livro da vida. O livro da vida, meus amados. A partir do momento que nós nascemos, o nosso nome é registrado no livro da vida. Mas a permanência no livro da vida, ela é condicional. Por isso Jesus diz para aquele homem,
olha, você já foi curado. Então agora não peque mais para que coisa pior não te aconteça. Que coisa pior que Deus quer que evitar na vida desse homem? É isso aqui. É aparecer junto com a turma errada. Junto com a turma que vai receber a aniquilação. É isso que Jesus quer que esse homem evite. A coisa pior que pode nos acontecer não é uma morte terrível, em que os nossos sinais vitais acabam e ufa, temos alívio daquele sofrimento, daquela doença, daquele câncer, daquele coisa horrível. Isso não é o pior. O pior é não ouvir a voz de Jesus quando ele voltar. O pior é acordar na presença de Satanás, nessa terra, depois dos 1000 anos. E aqui diz, e eles foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, de acordo com as suas obras. É por isso que Jesus, na leitura que nós fizemos de João, ele diz assim, ó. Ah, não, ainda vamos ler esse verso. Jesus, ele vai dizer, nós já vamos ler na sequência. Não sou eu quem julgo, eu apenas ouço. E quem julga vocês é Moisés, ou seja, quem julga vocês é o que está escrito. Deus tem um translado da sua lei. E é de acordo com essa lei que nós devemos viver. E é de acordo com essa lei que nós seremos julgados. Verso 13. O mar entregou... E agora está falando de uma forma poética. E o mar entregou seus mortos. E a morte e o inferno entregaram seus mortos. Inferno não é um lugar, tá? Queria deixar isso bem claro. A palavra inferno, ela simplesmente significa sepultura. Em grego, a palavra inferno significa sepultura. Então aqui, ó, e a morte e a sepultura entregaram os mortos que neles havia. E eles foram julgados, cada homem de acordo com as suas obras. Então, de novo a ênfase, cada um vai ser julgado de acordo com as suas obras. Lemos 2 vezes nos últimos 2 versos. E leremos de novo isso em João. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E a morte e a sepultura foram lançados no lago de fogo. O que é esse lago de fogo? Esse lago de fogo é a presença do Senhor. Não é um lago. Não vai existir um lago e olha lá aquele lago de fogo. Vamos jogar eles lá dentro. Não. Esse lago de fogo é a presença do Senhor. A presença do Senhor, quando ele desce com a Nova Jerusalém, inunda a terra. A sua glória inunda a terra. A sua presença aniquila. Aniquila Satanás, aniquila os anjos que com ele caíram e foram expulsos do céu, que chamamos demônios. Aniquila os ímpios, aqueles que aceitaram o governo de Satanás em suas vidas. A presença de Deus é o lago de fogo. A presença de Deus é um fogo consumidor. Verso 15. Verso 14 ainda. Esta é a segunda morte. Então, a segunda morte é a aniquilação de todas as coisas ruins. E todo aquele que não foi encontrado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, todo aquele que por causa das suas atitudes teve o seu nome do livro da vida riscado, porque quando nascemos o nosso nome é registrado lá. Mas as nossas atitudes vão determinar se o nosso nome vai permanecer no livro da vida ou se o nosso nome vai ser riscado do livro da vida. Então aqueles que não tiveram o nome no livro da vida foram lançados no lago de fogo, ou seja, quando o Senhor se manifesta, a sua presença os consome. É o que nós lemos então aqui, ó, do verso 10 até o verso 15, é apenas uma descrição mais detalhada do que acontece no verso 9, que é um resumo, né? E eles subiram sobre a largura da terra, cercaram o arraial, e de Deus desceu fogo, saiu do céu e os devorou. Então sai fogo de Deus e os devora, ou seja, Deus chega, não, vocês não vão vir aqui fazer bagunça. Acabou já para vocês. A presença de Deus os consome. Vamos voltar lá então para o livro de João, verso 26. Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu ao Filho ter a vida em si mesmo. 27. E deu-lhe autoridade para também executar julgamento, porque ele é filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão os que fizeram o bem para a ressurreição da vida e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então, no verso 29, Jesus está falando das 2 ressurreições. A que acontece antes do milênio, como lemos em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e Apocalipse 20, e a que acontece depois do milênio, que é a segunda ressurreição.
seguida da segunda morte. A primeira ressurreição é a ressurreição da vida, a segunda ressurreição é a ressurreição da morte. Verso 30, eu não posso fazer nada por mim mesmo, como eu ouço, eu julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu der testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho vindo de homem, mas eu digo estas coisas para que possais ser salvos. Por que Jesus fala aqui, ó, que ele não recebe testemunho vindo de homem? Porque o testemunho é a descrição das tuas obras. Isso é um testemunho. Então Deus não se importa, ele não veio agir de acordo com os padrões da humanidade. E nós devemos seguir o seu exemplo. A aprovação que nós precisamos não é a aprovação de outro ser humano, mas é a aprovação de Deus. Eu, porém, não recebo testemunho vindo do homem, mas eu digo estas coisas para que possais ser salvos. Ele era a luz que iluminava e resplandecia, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior do que o de João. Aqui ele está falando de João Batista, né? Da luz que João Batista deu aos homens. Porque as obras que o Pai me deu para realizar, essas obras que eu faço testemunham de mim, que o Pai me enviou. E o próprio Pai que me enviou tem dado testemunho de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua forma. E a sua palavra não permanece em vós, porque vós não credes naquele que ele enviou. Então, o testemunho de Deus, de certa forma, como ele falou aqui, ó, vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua forma. O testemunho de Deus está na manifestação dos milagres que Jesus realizou e ainda realiza em nossas vidas. Examinai as Escrituras, porque pensais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que dão testemunho de mim. E não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo honra dos homens, mas eu vos conheço e sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, a esse recebereis. Como podeis crer vós que recebeis honra uns dos outros e não buscais a honra que vem só de Deus? Então Jesus está fazendo uma crítica à religião daquele tempo, né? Que muitas vezes é a nossa também, a religião de obras, de ser visto. Então assim, ó, eles seguiam as leis para que fossem aplaudidos uns pelos outros. E é disso que Jesus está falando aqui, ó. Como podeis crer vós que recebeis honra uns dos outros e não buscais a honra que vem só de Deus? Não penseis que eu vos hei de acusar para o Pai. Porque Jesus fala que ele é o juiz, né? Ele vai vir como juiz. Mas ele não vai acusar ninguém. Ele fala aqui, ó. Quem os acusa é Moisés. Ou seja, os escritos sagrados, quem escreveu, quem começou o registro dessa bela história foi Moisés. Ele escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia. Então, por isso que Jesus diz, olha, quem vai condenar vocês é Moisés, não sou eu, não. Porque se vós cresceis em Moisés, teriam crido em mim, porque ele escreveu de mim. Mas se não credes nos seus próprios escritos, como crereis nas minhas palavras? Então, aqui, Jesus ele faz um apelo para que a gente examine as Escrituras. Não é uma leitura rasa. Examinar é um olhar com a lupa, é procurar o significado das palavras, é comparar texto com texto. E ele diz aqui, ó, examinem as Escrituras, porque vocês julgam que nelas terão a vida eterna. E são elas mesmas que dão testemunho de mim. Então a Escritura Sagrada inteira, desde o Gênesis ao Apocalipse, está falando do amor de Deus pela humanidade. Está falando de um Deus que não deixa a humanidade à deriva, que quando a humanidade rejeita o seu governo e cai vítima do tentador, ele se manifesta, ele vem, ele ensina a viver, ele dá o poder pelo exemplo, e ele dá o poder para vencer, ao implantar a sua mente transformada, a sua mente que não pecou em nossa mente. E ele quer fazer isso conosco, mas nós precisamos dar autorização. E a nossa permissão, ela vem por meio da obediência. Se aquele homem paralítico não tivesse levantado, ele ia ter continuado paralítico por mais quantos anos ainda? Mas Jesus falou e ele obedeceu sem hesitar. Então que essa seja a nossa atitude. Deus falou e a gente obedece sem hesitar.
Quero orar com você. Poderoso Pai que habita nos altos céus, Senhor, nos dá o teu poder para vencer. Nos ajuda a te obedecer, Senhor. É necessário negar a nossa própria vontade na maior parte das vezes. Nos dá o poder para vencer o reino do ego em nossas vidas, porque nós queremos entrar no teu reino de amor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.